Continuando, irmãos, com o nosso estudo de número 9, já no item 2, acolhendo os famintos. A palavra de Deus diz aqui em Mateus 15:32, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães e de peixes. Me permita chegar aqui em Mateus 15:32, rapidamente. Mateus 15:32. Já estava quase lá. Diz assim a palavra do Senhor. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Tenho compaixão desta gente. As pessoas estavam ali acompanhando Jesus há 3 dias e estava na hora de despedi-las. Só que elas já estavam ali há muito tempo e não tinham o que comer. E foi que Jesus, na sua bondade, multiplicou mais uma vez pães e peixes para que aquelas pessoas se saciassem. A fome é uma necessidade. Uma necessidade premente de todo ser humano. Uns passam muita fome, muita necessidade. Necessidade muito grande. Tem gente que acorda e não tem um copo de café para tomar. Não tem uma bolacha para comer. E essa compaixão deveria ser parte do nosso caráter, parte da nossa natureza como servos do Senhor, como cristãos. Não estou dizendo nem batistas, estou dizendo cristãos. Mas a gente ainda vê ainda muita gente necessitada, que às vezes a gente fecha os olhos ou finge que não está vendo, de forma que esse exército de pessoas necessitadas, muito pobres, precisa do nosso acolhimento, da nossa ajuda. Aí você diz assim: mas irmão, eu recebo salário mínimo, eu vivo de Bolsa Família, eu não tenho como dar um rancho, Não é isso. Às vezes você tem condições de comprar um pacote de macarrão. Um pacote de macarrão alimenta uma família por um dia. Então a gente tem que ter realmente essa compaixão pelo nosso próximo. Nosso irmão que passa por necessidade. Às vezes a gente não está sabendo, às vezes a gente tem vergonha de falar. Mas a gente tem que buscar saber o que está passando ou o que está sofrendo nossos irmãos. Até mesmo dentro das nossas igrejas. Saber que as necessidades elas existem. Elas precisam ser supridas. E nós precisamos ter compaixão pelo nosso próximo. Aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 41, eu vou chegar aqui rapidamente, Marcos 1, versículo 41, que trata do encontro que Jesus teve com um leproso. Diz assim, no versículo 40 ainda: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe: de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. São outros necessitados. A gente vê necessitados de natureza espiritual, vê necessitados de alimento mesmo, aquilo que é o basicão, mas também tem esses necessitados de natureza espiritual e social. É o caso dos leprosos naquela sociedade. O leproso, meus irmãos, já ainda no Antigo Testamento, já ainda no livro de Levítico, Moisés diz, o Senhor por Moisés diz como é que tem que se tratar da questão da lepra na congregação. O leproso ele era afastado da congregação. Ele era considerado impuro perante a congregação. Ele não podia participar das festas. Ele não podia participar de nenhuma solenidade. Se ele andasse na rua, ele tinha que sair gritando: ó, leproso passando, leproso passando. Ele era um homem que vivia em solidão. E era uma pessoa que morria aos poucos. Uma dor lacerante. Vivia da caridade das pessoas que passavam pelo caminho, que deixavam um pedaço de pão, que deixavam um pouco de azeite. E a pessoa ia comendo aquilo ali, passando muita necessidade. E pior, a pior carência, né? É a carência de
comunhão com as pessoas. As pessoas não tinham sequer direito de ter um relacionamento com seus familiares. Esse abandono, Jesus também teve compaixão. Lembram-se dos 10 leprosos? Jesus teve compaixão daquelas 10 pessoas. Que podemos tratar até da questão da gratidão, mas não é o caso. Da gratidão daquelas pessoas, no caso só apenas um voltou, mas a gente tem que entender o contexto. Nesse caso aqui de Mateus 1,41, o Senhor Jesus mandou ele primeiro não falar para ninguém e se apresentar primeiro para o sumo sacerdote para que ele o declarasse limpo, para que ele voltasse à congregação. Isso fazia parte da lei. Naquele encontro com os 10 leprosos, da mesma forma, o Senhor mandou eles irem ao sumo sacerdote. Só voltou um, que era samaritano, para agradecer ao Senhor. Mas assim, meus irmãos, essas carências, essas necessidades, elas se manifestam, elas estão aí. Tem irmãos nossos que estão passando por profundo processo de depressão, que a gente não está vendo. Ou nós não temos treinamento para compreender que a pessoa está passando por depressão. A pessoa está passando por um estado de ansiedade. Pode ser provocado pelo trabalho, dentro de casa, pode ser provocado na escola, pelos nossos filhos que estão fazendo vestibular. Esse processo de ansiedade, esse processo de depressão que está crescendo cada vez mais no meio da nossa igreja. Quantos pastores se suicidaram nos últimos anos? Pastores se suicidando por um processo severo de depressão, porque são pessoas que não têm com quem conversar, que as pessoas vão buscar o pastor para buscar uma solução dos seus problemas. E quem resolve os problemas dos pastores? Homens se matando. E as pessoas não veem isso. Doenças da alma, depressão, ansiedade. Antigamente a gente ouvia falar muito de estresse. Hoje a gente quase não ouve falar de estresse, porque eles estão dentro da depressão, dentro da ansiedade. Então a gente tem que ter essa visão de acolhimento, não só para suprir necessidades físicas, materiais, de alimento, de vestuário, mas também as espirituais, as dificuldades de natureza sociais que a pessoa está passando, abandonada pela família. Quantos e quantos pais são abandonados pelos filhos em casa? O filho nem aparece em casa, nem dá uma ligação. E filhos crentes, eu conheço um homem crente que abandonou a mãe, não vai na casa da mãe, porque a mãe é devota de Nossa Senhora. Tem um quadro lá da Santa e ele não vai por causa disso na casa da mãe, descumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. Então a gente precisa, como cristão, ter essa sensibilidade, essa empatia, que é se colocar no lugar do próximo. Tanto aquele próximo que está passando por enfermidade, por aflição, por fome, necessidade de vestuário, aquele irmão que está abandonado pelos parentes e familiares. A gente tem que ter essa comunhão com essas pessoas. A gente não pode simplesmente abandoná-las e deixá-las elas ao léu, né? Jesus experimentou também compaixão pela confusão dos seres humanos. Aqui em Mateus 9,36, Jesus diz que tem compaixão das pessoas porque elas se comportavam como ovelhas sem pastores. Ovelhas sem pastores, homens que ficam se envolvendo com várias ideologias, teorias, vários pensamentos que afastam ele do caminho do Senhor. Quantos irmãos nossos nós nos vimos se afastando do caminho do Senhor porque se envolveram com determinada seita, que essa seita não permitia fazer isso, não permitia fazer aquilo, que tinha que fazer conforme a vontade daquela seita ali, ou então ele enveredou pelos lados da filosofia e começa a questionar a soberania do Senhor, começa a questionar a natureza divina e carnal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas pessoas começam a se perder. Mas a palavra de Deus, ela é assim, ela é visceral, ela é primitiva. O que ela está dizendo aqui para a gente é o que nós devemos aplicar na nossa vida. O Senhor Jesus, ele nos alertou contra os falsos cristos e falsos profetas. Apóstolo Paulo, João, Pedro, Judas, são os que eu me recordo agora, que também nos alertaram contra os falsos ensinos. O apóstolo Paulo nos orienta contra os ventos de doutrina que nós devemos ser levados a esse tipo de
de confusão que pode nos afastar do caminho do Senhor. Então o Senhor Jesus que se, como posso dizer, ele se esvaziou da sua glória, da sua natureza, da sua natureza divina para viver entre nós como homens. Conheceu a incredulidade, conheceu a idolatria, conheceu a necessidade das pessoas, conheceu a necessidade de sono, de descanso, necessidade de alimentação, como homem, viveu como qualquer um de nós. Ele saiu da sua glória para viver como o homem vive. Então ele teve compaixão, ele sentiu necessidades, ele viu que as pessoas eram sofridas, primeiro porque não tinham ao Senhor nosso Deus no coração. A primeira coisa que as pessoas careciam era de Deus em suas vidas. E o Senhor Jesus teve compaixão dessas pessoas.